do Filho, a presença ou há o outro, André? Não, este é mais fácil. Eu acho que o de baixo é mais fácil. Bom dia. A intenção deste domingo da missa vai ser para Dr. Manuel Alberto Pereira Machado, Américo Feliciano Camarinho, Engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Moise George, Moise Ilie, Fete Gabriel, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, João da Silva Costa e esposa, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto da Silva Machado, o filho Tony, Marisa de Paz e o marido, Bento Lopes, esposa e o filho, Antônio Areias Alves e esposa, e José Torres Machado. No segundo domingo da Quaresma, a Palavra de Deus convida-nos a dar mais um passo em direção à Páscoa, à de Jesus e à nossa. Diz-nos que é na obediência radical de Deus e na escuta atenta de Jesus que descobrimos o caminho que nos permite encontrar a vida em abundância. O sacrifício do nosso patriarca Abraão, depois da história de Noé, no domingo passado, lemos hoje a história de Abraão e do sacrifício do seu filho Isaque, sobre o monte de Moriá. Mas Deus nunca quis sacrifícios humanos. Abraão demonstrou a sua vontade de completa obediência a Deus e recuperou o seu filho vivo, que assim se tornou uma figura de Cristo na sua ressurreição. Abraão é o homem de fé inabalável, que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e lhes responde com obediência total. Essa entrega a Deus é fonte de vida e de bênção. Deus não poupou o seu próprio Filho. A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor imenso e eterno. A melhor prova desse amor é em Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que morreu para ensinar ao homem o caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade e esperança. Este é o meu Filho muito amado. O Evangelho que vamos escutar relata a transfiguração de Jesus. São Marcos, o evangelista, apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor dos homens e através do dia do dom da vida. Aos discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. Toda a palavra hoje expressa na liturgia, bendizemos-te, Pai. O Cristo, na sua transfiguração, depois de ter anunciado aos seus discípulos a sua paixão e morte, mostrou-lhes, no Monte Santo, o esplendor da sua divindade, com antecipação e testemunho do caminho da ressurreição, ao revelar em si mesmo a glória futura. Fortalece a nossa fé perante o escândalo da cruz e anima a nossa esperança. Concede-nos, Senhor, ao teu encontro na montanha, deixar os caminhos andados e escutar, Jesus, tua palavra,
e caminhar com Ele para ti, no terreno cotidiano da vida. Porque, seguindo a renúncia é a liberdade de espírito e a morte é a vida que antecipa a ressurreição. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, amadas e amados de Deus. Encontramos-nos para celebrar a Santa Eucaristia neste segundo domingo da Quaresma. E acabámos de ouvir desta entrada da passagem, destes trechos bíblicos que vamos escutar e que já nos ajudam a poder melhor compreender um momento tão solene, tão alto, tão magnífico aos olhos, à vontade e ao amor de Deus. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha fatal grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicarei. Quando chegaram ao lugar designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendeu a mão, puxou o cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único.
Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedecestes à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Confiei no Senhor, mesmo quando disse: sou um homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus fiéis. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro dos teus muros, Jerusalém. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. A segunda leitura deste domingo é a leitura da Epístola dos Apóstolos de São Paulo dos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem está contra nós? Deus não tem poupou no seu próprio Filho, mas entregou a morte por todos nós. Como não havia de nos dar, como Ele todas as coisas, quem acusar os eleitos de Deus? Seu Deus é justifica e quem os condenar? Se Cristo morreu e mais ainda ressuscitou, está à direita do Deus, intercede por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor.
da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabiam o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, Perdoai-nos, Senhor. podem sentar-se um bocadinho. Sempre a grande alegria nestes dias, sobretudo iluminados, mesmo que a chuva e copiosamente não nos aborrece, mas também nos lava e limpa das misérias humanas. Se nós pudermos pensar que a intempérie dos tempos também nos pode ajudar, não de facto a aborrecer o caminho, porque temos que andar acompanhados com a nossa bengala, não é o cajado, ou seja, o báculo, mas a bengala de guarda-chuva para não nos chover. Mas podemos é pensar que este tempo também pode lavar a nossa alma. E se refletirmos neste pensamento que eu vos quero dizer, e porque o inventei de imediato, seja que a chuva seja tão branca como aquilo que acabamos de ouvir do Santo Evangelho de São Marcos, que diz a brancura que iluminou o Filho do Homem, de tal forma que esta luminosidade os extasiou, os quase, digamos assim, hipnotizou, porque viram verdadeiramente a pátria celeste no Filho do Homem, com os grandes profetas e patriarcas do tempo, Moisés e Elias, e tantos outros que deviam estar, com certeza, ocultados ainda aos olhos daqueles 3, os escolhidos para viverem e testemunharem este momento.
Porque, provavelmente, o céu abriu-se, mas como ainda as dúvidas eram frequentes naqueles que acompanhavam o Filho do Homem, o Jesus, Deus conosco, é natural que estas coisas todas pusessem, de facto, uma ocultação no restante que a Pátria Celeste transporta através de Deus Pai. E disto tudo acabamos, e no início da nossa Santa Missa, esta introdução que ouvimos à Palavra de Deus, que pouco a gente poderia aqui acrescentar. Sabe, foi tudo dito. Desde o princípio até realmente este momento em que me encontro aqui com São Marcos, ao lado dele, com o coração no coração de São Marcos, para vos poder realmente, em termos de catequese, dizer algumas ideias que fiquem como testemunho, mas sobretudo como missão, uma missão de oração e de paz. Daquela relação que eu gosto de falar, estarmos uns com os outros, maravilhados, sempre com a grande alegria do coração do nosso irmão, porque é o coração de Deus que se transporta a cada um de nós. E se o coração de Deus se transporta a cada um de nós, porque é que nós usamos portas fechadas, que é esta, para a alegria de Deus na configuração da humanidade. Eu vou lá chegar. Então, ouvimos também a palavra no princípio, logo da primeira leitura. Quando a gente escuta este tempo realmente no Gênesis, e quando esta figura, o pai da fé, o patriarca Abraão, que depois ficou Abrão, mas começou por Abraão, com 2 A, Abraão, o tiozinho em cima. Mais tarde fica Abrão. Também vos poderei dar uma referência sobre isto. E porquê Abraão, um homem idoso, a viver ainda com um certo culto a várias formas do tempo, naquele tempo da Judeia e por aqueles lados da Síria e por aí adiante, acontece que havia a adoração, entre aspas, porque a adoração só pode ser a Deus, mas a adoração a imagens, uns cultos assim meio estranhos. E iam acontecendo. E Abraão pertencia àquela gente, naturalmente também estava assim. Entretanto, tocado. Porque Deus toca-nos. Mas toca-nos se nós tivermos a chave aberta do nosso coração. Nós temos uma chave. Ou abrimos ou fechamos. Se temos o coração fechado, naturalmente Deus não nos maltrata, mas deixa-nos no nosso caminho. Agora precisamos nós, antes de Deus, porque já Deus tem o coração aberto, para que possamos abrir o nosso coração à humanidade, à caridade, à responsabilidade que somos e temos uns com os outros. Mas depende só de nós. E assim foi. Abraão foi tocado. E como tocado, escutou na escuta do seu coração Deus a falar. E então levou-o ao tal monte. Que assim nós reparamos que há sempre montes. Sabemos também que Abraão, uma figura idosa, muito idosa do tempo, que não tinha, era casado com Sara, mas a verdade é que não havia filhos, ela era estéril. Mas Deus prometeu-lhe uma grande descendência. Engraçado. Esta descendência, queiramos ou não queiramos, como ele, o pai, o patriarca da fé, nós somos descendência de Abraão. Logo, ele tem a descendência toda. Mas foi o filho, aquele filho Isaac, que lhe foi dado quase como uma prerrogativa amorosa da vontade de Deus, para que daí realmente se fizessem estas grandes graças no crescimento das comunidades que mais tarde, e aqui já assenta, cristãs. Mas reparai a beleza disto tudo. Abraão, depois de ter o filho, aquelas circunstâncias todas que nós não podemos e não sabemos valer do tempo, tem a notícia trágica, pela vontade de Deus, uma notícia estranha, que realmente relata-nos aqui esta passagem. Levar o próprio filho para o sacrificar como oferta, um ofertório a Deus.
Deu-lhe o filho para que o filho viesse a ser morto pelo próprio pai. Coisa estranha. Como é que Deus realmente abre este caminho para poder levar um homem a poder realmente levar o filho para o sacrificar pela graça e o amor de Deus? Acalmem os vossos corações, vós que sois mães e pais. Acalmemo-nos. Tudo isto são imagens criadas, necessárias, para de facto tocar-nos. E tocar-nos num sentido de duas letras apenas. F, E e acento. Fé. Se nós pensarmos que, a partir deste momento, a fé é o abrangente desta notícia, e da fé existe aquele sinal de igual. Vamos falar, não da lógica matemática, mas falar da matemática, o sinal de igual. Sabeis porquê? Porque fé é igual a obediência. E Abraão obedeceu ao plano que Deus tinha para ele. E como? Pelo seu amor. E o amor era muito maior ainda porque o amor de amar um filho. Mas o amor está no amor da vida verdadeira, na vida em plenitude, na vida que tem a vida constantemente para percorrer no sangue de cada um de nós, à vertente e ao amor, como eu digo sempre, da pátria celeste, da Jerusalém do Alto. Deus está acima de tudo. Logo, o homem é obediente. Aqui já começamos nós, porque começámos com quarta-feira de cinzas, a pensar na conversão, na reconciliação. E pensámos também depois, no domingo seguinte, que foi o primeiro domingo deste tempo de Quaresma, em que realmente o Filho do Homem, que também vai ser entregue, e aí não é salvo, ele entrega-se por cada um de nós. A mesma situação, vai para o deserto e é tentado. Ultrapassa a tentação e começa a sua evangelização a isto que nos propõe a cada um de nós, para que sejamos, através da vontade de Jesus e da sua cândida evangelização, nos prometer do que foi dito nas palavras a nossa salvação. Mas fazendo realmente esta relação que é importante do tempo do Antigo Testamento, e começámos aqui pelo começo de tudo, do Gênesis, Abraão vai para um monte. Moisés escreveu, através da vontade de Deus, a lei no monte. Elias está no monte. Sempre vão caminhando para o monte. O monte é o alto. O céu fica mais perto. Se nós estamos na planície, o monte acaba por estar mais perto de nós. Será isso? É e não é. É porque realmente nos aproximamos pelo dever da fé e da obediência a chegar às palavras e ao coração do coração imaculado de Deus para cada um de nós. E aqui sim, o silêncio, a grande realeza da pátria até cada um de nós, para nos despertar neste silêncio e nos fazer acordar, para nós podermos estar realmente numa conversação íntima com Deus, oferecendo-nos, desnudando-nos aquilo que eu comecei ainda há pouco a falar convosco, as chaves que nós trazemos do nosso coração. Isso, as chaves do nosso coração, é a porta do nosso coração. Ou então abrimos, ou não abrimos este mesmo coração para que ele realmente esteja unido ao coração de Deus. Assim fez Abraão. Abriu o seu coração para, na plenitude celestial, estar com Deus. E foi levar o filho. E o menino, ainda a entrar no campo da juventude, leva o menino para o sacrifício. Já havia as tendas do templo. Já havia festas do templo. E o menino sabia que havia, de princípio, algum animal para ser sacrificado em forma de oferta. Mas eu faço um pequeno parêntese. Naquele tempo, aquele povo
E isto mudou exatamente nesta condição, porque tinha que surgir da pessoa do filho de Abraão, Isaque. Porque naquele tempo sacrificavam-se as crianças. Por altura da Páscoa, não da ressurreição de Jesus, porque essa vai chegar breve, mas sacrificavam crianças escolhidas para um sacrifício aos deuses deles. E então, como isto era uma forma do acontecimento, Abraão, porque Deus lhe disse, vai e oferece o teu filho, ele vai arranjar lenha, e ele vai lá ao cimo do monte, numas pedras, e faz o altar. Leva a lenha que o filho, Isaque, carrega para o altar. Chega à altura, coloca o filho para ser, de facto, crucificado ou decepado, como nós quisermos pensar isto. Reparem, quando Abraão, nas nossas fúrias, quando nós temos fúrias incontidas e que não temos o cuidado de parar, nós não paramos. E Abraão também não ia parar, além da fé e da obediência. Mas imediatamente, quando está lá com a faca, eu vou assim falar, porque o cutelo, penso que é assim que se diz, quer dizer, quando está, imediatamente o anjo no céu lhe fala: Abraão, para! Não mates o teu filho. Não é isto que Deus quer. Tiveste a resposta, de facto, a que ele precisava, que foi a obediência. A obediência pela fé. E então, quando tira o filho lá já desse altar, repara para trás e tinha um cordeiro, um cabrito ao lado para, de facto, poder ser ali, haver o sacrifício do tempo. Como é que ele aparece? Mas apareceu lá. Não havia ninguém. Nem havia ninguém que acompanhou Abraão e o filho Isaque. Mas apareceu depois, atado numa das árvores, um desses animais, para ser, de facto, sacrificado. Tudo isto é uma história alegórica do amor e da verdade de Deus para nos aproximarmos ao coração de Deus, mas ao coração de cada um de nós. E estarmos certos de algo que é muito importante, que é a obediência. E a obediência é essa forma que eu posso agora aqui querer personificar nesta minha retórica. São as chaves do coração de cada um de nós. Ou temos ou não temos. Isto quer dizer, ou tenho a minha porta fechada ou não tenho a minha porta fechada. O amor de Deus é superior ao amor de todos nós. Eu sei, quem tem uma família, sobretudo vós, pais e mães, quão difícil deve ser o momento destas tragédias, quando se perde um filho. Mas a grande profundidade do amor que pode existir em cada um de nós não é na oferta, mas é no amor verdadeiro do amor, que saber que quando aquilo que já temos, que não é nosso, pertence ao céu. E devíamos estar amorosamente, não felizes, mas agradados ao amor e à graça de Deus, na entrega. O que é que nós fazemos nesses momentos? Sobressai ainda a chave do coração meia fechada, porta entreaberta, para podermos aceitar estes momentos dolorosos, em vez de poder abrir claramente a porta, esta portada do nosso coração, e estar no amor, ao amor de Deus. Que a grande misericórdia eterna está no coração de Deus. E isto, todos nós temos muita dificuldade, porque somos, de facto, matéria. Mas, na quarta-feira, todos aqueles que puderam estar presentes, ou aqueles que conviveram neste momento da colocação das cinzas, elas significavam muito, e isto que eu estou a dizer, crê, acredita no Evangelho. És pó e em pó vais ficar. Por isso, esta forma de um jeito mordaz e de um sentimento que nos pode atacar, mas ao mesmo tempo nos pode aliviar. Se nós, nesses momentos,
em que nos encontramos como cristãos, soubermos nos responsabilizar desta fatura que acontece, mas a sabermos aceitar com amor. No amor, toda a dor é menor. Para passarmos deste pai da fé, este patriarca, em que nos une realmente nesta grande alegria e profissão de fé. Tivemos depois o salmo que escutámos, lindíssimo, que também já nos ocupa estes momentos de que eu aqui converso e que vocês ouviram e cantaram. Depois tivemos as leituras muito bem expressas pelos nossos irmãos. Basta escutá-las. E eu vou fazer um desafio para a próxima semana. Não, para a próxima semana não vai haver missa, porque eu não estou cá, tenho que sair. Mas, vós ides-me dispensar. Nosso Senhor não me dispensa, mas vós ides-me dispensar. E então para a semana não temos aqui a Eucaristia das 10 horas da manhã. Então, porque este momento, para daqui a 15 dias, eu terei folhas com uma das leituras, para que todos levem para casa, para que seja realmente a cartilha para poder meditar na palavra de Deus. Porque eu acho me faça divino. Não porque ainda confessei aqui, mas me faça divino. Com certeza, depois da Eucaristia, nós não pegamos num documento da Sagrada Escritura ou de um documento dos Santos Padres e lemos e refletimos, porque estamos em Quaresma, a caminho da Páscoa. Então eu vou realmente colocar aqui na nossa igreja umas folhas para que vocês possam levar para ter a oração semanal durante essa mesma semana. Responsabilizando-vos a vocês, estou a responsabilizar-me a mim também. Então, bem São Paulo, que ouvimos, e sempre é aqui o pai realmente da grande certeza da igreja, onde assenta a igreja verdadeiramente, porque a igreja em si já assentou em Abraão. Reparai, saímos de um momento e vamos para um monte. O monte é pedra. Daqui a uns segundos vou lá chegar. Pedra é Pedro. É a igreja de Cristo por Jesus na Santíssima Trindade. E aqui está, portanto, monte. Encontramos, de facto, a dureza, mas uma dureza da pedra indestrutível, que é, de facto, estas grandes personagens bíblicas que nos fazem e nos certificam como caminhamos para nos salvarmos. São Paulo acaba por nos dar este grande empurrão já. Mas vamos entrar em São Marcos para terminar. São Marcos, que escutámos todos, este momento de doutrina, de catequese, que tem realmente que nos tornarmos apreensivos a estas situações. Porque é que realmente é preciso também o Filho do Homem antecipar um sofrimento perante aqueles apóstolos que levou, nós ouvimos, Pedro, Tiago e João. E perguntámos porque é que não levou mais nenhum e levou aqueles três. Eu vou aqui fazer realmente uma relação. Eu vou fazer uma relação. Levou três porque se quisermos considerar momentos especiais e pascais, reparamos que Jesus antecipou na evangelização, destruir, em 3 dias será construído. Estamos a falar do templo, mas estamos a falar do templo de Deus. Em 3 dias será construído. Então, leva 3 apóstolos. E em 3 dias tudo vai acontecer. Nós temos que começar a fazer e a pensar estes momentos correlacionais das coisas. Os outros estavam de uma certa forma, mas aqueles visíveis e que nós ouvimos os nomes, só é para aperfeiçoar, é para garantir que realmente a beleza da vontade de Deus está precisamente neste momento, que é a passagem ainda que vai acontecer daqui, já não 40 dias, a ressurreição. 1, 2, 3 dias. Ao 3º dia, ressuscita. Mas então, para de facto darmos por finalizado este momento, reparai o que aconteceu no Monte do Alto, mais um monte,
no alto. Sempre Jesus ia para o monte. Foi para o deserto porque foi tentado e aqui provou a obediência ao Pai. E então, não seguindo a vontade do encardido. Mas reparei, foi ao Monte Tabor. Fala-se o Monte Tabor, não sabemos bem. Agora, na liturgia, diz-se um dos montes. Mas foi ao Monte Tabor. Felizmente eu conheço também lá o local onde provavelmente isto aconteceu. Então, chegámos e o que é que aconteceu? Chegaram lá, não sei porque foram falar. O facto é que Jesus, imediatamente, não vou repetir, está aqui dito. Aqui foi dito o que vocês ouviram. Jesus faz e imediatamente se transfigura. A transfiguração do Filho do Homem. E mostrou, naquele espaço daquele monte, e que eu quero chamar também Tabor, mostrou precisamente o grande acontecimento da Pátria Celeste. Em que foi enviado os grandes profetas do tempo, o homem da lei e o homem da paz, Elias. E de facto, todo este acontecimento embelezando com Jesus, tão branco, assim com alegria, que os olhos históricos da nossa vida não conseguem compenetrar, não conseguem ver para além daquilo que estavam a ver. Tanto viram a figura de Jesus de uma brancura impressionante. Não tiveram tempo, encadeados por esta brancura, de ver tudo quanto rodeava. Se calhar os maravilhosos jardins, se calhar tantos nossos irmãos que estão os grandes anjos, os serafins, os querubins, as flautas a tocar, ficaram surdos e cegos à vida de facto do coração de Deus, desta forma material. Sabeis porquê? Porque ainda acrescidos, como comecei este meu encontro convosco, da fé, mas uma fé ainda com alguns espaços de doença. Uma fé que ainda não estava tão constatada neles próprios. Porque perceberam nesta forma de quando termina Jesus naquele momento em que realmente a nuvem, a brancura e a voz. Mais uma vez Deus mostra-se pela voz. Olhai, Ele está aqui convosco, o meu amado Filho. E ouviram as palavras que foram ditas. Mas quando se diz o meu amado Filho, é preciso realmente perceber entre aquelas três figuras que estavam lá, dos apóstolos, todo este efeito de amor, o que é que estava a acontecer na verdade de tudo isto? E aqui é que nós temos que despertar ao coração, à vontade, à graça, ao perdão e ao amor de Deus, à caridade, à abnegação e ao testemunho e ao serviço, ao levar a palavra de porta a porta e dizer: ei-lo, meu filho muito amado. E ele se fez ali, tal e qual está nos céus. Mas os apóstolos, e aqui é para vermos para casa esta grande mensagem, pelo caminho continuaram a dizer o quê? Mas como é isto possível? Convidou-nos ao acontecimento, à morte. E ao fim e ao cabo, vai ressuscitar. O que é isto de ressuscitar? Estiveram lá, assistiram. Felizes de nós, que estamos aqui na Eucaristia e aceitámos também pela nossa fé todos estes momentos. Um bocadinho mais conscientes como cristãos, porque temos a prerrogativa de ser cristãos pelo batismo, neste momento que nós estamos mais próximos das coisas e da vontade de Deus, porque estamos a aceitar sem ver. Eles viram tudo e ao mesmo tempo ainda questionaram. Como é isto da ressurreição? O homem é sempre assim. E como é sempre assim, e nós precisamos realmente que o nosso coração tenha a porta com a chave sempre aberta, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido, Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou-se o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Glória e glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino haverá de fim. Espírito Santo, na santidade da vida, procede do Pai e do Filho, com Pai e Filho, adorado e glorificado. E ele falou dos profetas, creio na Igreja uma santa, católica e apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, dizendo com fé: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os bispos e os presbíteros recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus como Abraão, oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos. salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes e todos que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e, um dia, cheguem à contemplação da sua glória, oremos. salvai, O vosso povo. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhes pedem a razão da sua esperança, oremos. salvai, O vosso povo. Para que esta Assembleia de Cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo, oremos. salvai, as nossas famílias, todos os nossos irmãos foram aqui referidos, já partiram para a casa do Pai, por as vossas intenções, também de cada um, que possa ter, ao mesmo tempo também lembrar que estes acontecimentos nefastos de guerras, e realmente neste período tão difícil também que estamos a atravessar de Quaresma, sejamos realmente mais próximos na oração e pedindo realmente que a paz no mundo seja, de facto, uma valência urgente para que as crianças, o povo em si não sofra tanto, os velhinhos, por aí adiante, que pessoas que não têm culpa nenhuma e que sofrem. Oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que no monte da transfiguração nos mandaste escutar o vosso Filho, atendei a oração que o seu Espírito faz nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então para a segunda parte da Santa Missa. Podem sentar-se. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor,
Cantei ao Senhor, Bendito seja Deus para sempre. terra. Meu Senhor. Cantei ao Senhor, bendizei o seu nome. Pelo mistério da tarde. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Bendito seja Deus para sempre, meu Senhor. Senhor nosso Deus, lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e perdoai-me todo o meu pecado. Que assim seja. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor de tua mão este sacrifício para o Rei Glória do seu nome, para o nosso bem, toda a tua santa Igreja. Oremos. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no monte santo esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença e em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, meu Deus. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, o nosso Patriarca José Fernando, e por mim, comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, não seja para o meu julgamento e condenação, mas pela vossa misericórdia, me sirva de proteção e remédio para a alma e para o corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
muito pesa, irmãos, a vossa cruz. Vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz. Vinde conosco receber Jesus. A divina Eucaristia, reconfortante maná, faz prelivar a alegria que no céu se gozará. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ó Santíssimo e Beníssimo Sacramento, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não nos amam. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, lubrigai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvindo-me, dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Guardei-me a morte humana, não mandai e para vós, para que vos louvo por todos os santos, por todos os séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento. Ó Santíssimo e Beníssimo Sacramento, Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por Cristo, nosso Senhor. amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos, irmãos queridos, para poder receber a bênção desta quaresma. Deus Pai das misericórdias, conceda a todos vós, como um filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da quaresma e vos conduza à autêntica conversão espiritual. Amém. O espírito de sabedoria e de fortaleza nos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor permaneça sempre convosco. Amém. O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me tem amor. O Senhor salva-me, porque me tem amor, por aquilo que o Senhor fez por mim. Reconhece quanto vales para Ele. O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me tem amor. O Senhor salva-me, porque me tem amor. Já está? Bom domingo para todos. Tá. Obrigada, João.